Bem, pessoal, estamos iniciando aqui o nosso 7º programa de poesia Prolegômenos e para esse programa eu separei aqui 3 autores, 2 portugueses, um do século XIX, um outro que lançou um único livro no século XX e um poeta português, brasileiro, aliás, português, estava falando de português e achei e continuei, né? Um poeta brasileiro que fazem 40 anos que nós estamos sem ele aqui no Brasil, né? Então eu separei também 2 poemas dele para a gente ler, tá? Bem, eu vou começar com um poeta português do século XIX, mas bastante moderno, né? Na época ele se destacou bastante. Esses poetas portugueses não são muito conhecidos no Brasil, a não ser para as pessoas do ramo mesmo da poesia, né? Mas no geral eles são pouco conhecidos no Brasil. Bem, esse aqui eu vou começar lendo 3 poemas de Antero de Quental, certo? Antero de Quental foi um grande poeta, muito reconhecido no século XIX em Portugal, um dos grandes poetas, né? Bem, eu vou começar lendo a Ode 3 dele, que ele escreveu em 1864. Tá? Como o vento as sementes do pinheiro, pelos campos atira e vai levando. E a um até o derradeiro, vai na costa do monte semeando. Tal o vento dos tempos leva a ideia, a pouco e pouco, sem se ver fugir. E nos campos da vida assim semeia as imensas florestas do porvir. Bem, essa foi a Ode 3, de 1864. Agora eu vou ler a Ode 9, de 1873. Por mais que o mundo aclame aos vãos triunfadores, os que passam cantando e os que passam ovantes. Os que entre a multidão vão como uns hierofantes, e os que repartem d'alto augustos julgadores. Às turbas o favor e os desdém cruciantes. Não há glória ou poder, coisa que o mundo aclame, igual à morte obscura, erma vil impotente, de um homem justo e bom que expira injustamente na miséria, no exílio ou em cárcere infame, mas que aplaude a consciência e que morre contente. Bem, a Ode número 9 e, por fim, eu vou ler o Tormento do Ideal. Tá? Conheci a beleza que não morre e fiquei triste, como quem da serra, mais alta que haja, olhando aos pés a terra. E o mar vê tudo a maior nau ou torre. Minguar, fundir-se sob a luz que jorre. Assim eu vi o mundo. E o que ele encerra? Perder a cor, bem como a nuvem que erra, ao pôr do sol e sobre o mar discorre. Pedindo à forma, em vão, a ideia pura. Tropeço em sombras na matéria dura. E encontro a perfeição de quanto existe. Recebi o batismo dos poetas, e assentado entre as formas incompletas, para sempre fiquei pálido e triste. Bem, essas foram as 3 poesias do Antero de Quental. Antero de Quental foi uma grande influência também do Fernando Pessoa e do grupo modernista do começo do século XX. Tá? Ele teve um papel assim, eles não se conheceram por causa da época em que viveram, mas tiveram Fernando Pessoa, ele sempre se você pegar a vida do Fernando Pessoa, as influências de Fernando Pessoa, ele sempre cita Antero de Quental, certo? Que era um
grande poeta do século XIX em Portugal. Tá? E o outro poeta português também, só que esse ele lançou um único livro em 1920, Camilo Peçanha. Camilo Peçanha, no Brasil, praticamente, ele é uma figura desconhecida, apenas como eu disse, apenas os iniciados mesmo que conhecem alguma coisa de Camilo Peçanha, né? E ele teve, o ano passado, né, 2019, foi publicado esse livro, Clepsidra, Camilo Peçanha, que além de conter o livro na íntegra, que é o livro Clepsidra, ele também traz bastante informações biográficas, outros poemas que não foram lançados, mas foram publicados em jornais, em revistas. Ele também teve... o Fernando Pessoa o convidou para publicar na revista Orfeu. Foi uma revista que o Fernando Pessoa era o editor em Portugal, e o Mário Sá Carneiro muitas vezes elogiou esse poeta, tá? Que foi um poeta errante. No final ele acabou indo para Macau, que era uma colônia portuguesa lá na China, e terminou a vida dele lá como funcionário público. Ele era professor numa universidade em Macau e terminou a vida dele lá, e hoje ele está enterrado em Macau. Bem, eu vou ler 2 poemas dele, do livro Clepsidra, tá? Um se chama Desejos. Se medito no gozo que promete a sua boca fresca e pequenina e o seio mergulhado em renda fina sob a curva ligeira do corpete. Desejo, nuns transportes de gigante, estreitá-la de rijo entre meus braços, até quase esmagar nestes abraços. A sua carne branca e palpitante, como dásia nos bosques tropicais, apertam em espiral auriluzente os músculos hercúleos da serpente aos troncos das palmeiras colossais. E como ao depois, quando o cansaço a sepulta na morna letargia, dormitando repousa todo o dia, à sombra da palmeira o corpo laço. Eu quisera também, adormecido, dos fantasmas da febre ver o mar, mas sempre sobre o azul do seu olhar, envolto no calor do seu vestido. Como os ébrios chineses delirantes aspiram já dormindo o fumo quieto, que o seu longo cachimbo predileto no ambiente espalhava pouco antes. Bem, Desejo. E um outro poema dele é Madrigal. Vamos lá, Madrigal, do Camilo Peçanha, que se encontra no livro Clepsidra. Aquela enorme frieza não entristeça ninguém. Ela estende o seu desdém à sua própria beleza. Quando solta do vestido, sai da frescura do banho o seu cabelo castanho. Esse cabelo comprido, que frio, que desconsolo, deixa ficar-se pendente, em vez de feito em serpente, ir enroscar-se-lhe ao colo. Bem, esses foram os 2 poetas portugueses. Eu acho que vale até uma pesquisa para buscar esses poetas. São poetas que têm uma obra muito interessante e que precisariam estar mais aí, ser mais divulgado, a gente ter mais contato com isso, tá? Não que o Brasil não tenha poetas de qualidade, né? Inclusive nós estamos aí com uma geração muito boa de poetas, né? A gente tem encontrado muitos poetas por aí, nos saraus, na própria internet, com um trabalho de primeira grandeza. Mas sempre é bom a gente conhecer também os poetas de outros países, né? Bem, vamos lá. Esse poeta brasileiro é o Poetinha, Vinícius de Moraes,
que eu separei aqui 2 poemas dele, não aqueles que a gente já conhece e que estamos cansados já de ouvir, né? Apesar que não cansa, né? Mas a gente pode usar esse termo, né? Bem, vamos lá. Paisagem. Subi a alta colina para encontrar a tarde. Entre os rios cativos, a sombra sepultava o silêncio. Assim entrei no pensamento da morte, minha amiga, ao pé de grande montanha, do outro lado do poente. Como tudo nesse momento me pareceu plácido e sem memória, foi quando, de repente, uma menina, de vermelho, surgiu no vale correndo. Bem, e a outra é Aurora com movimento. Bem, vamos lá. Posto 3. A linha móvel do horizonte atira para cima o sol endiabolou. Os ventos de longe agitam docemente os cabelos da rocha. Passam em fachos o primeiro automóvel, a última estrela. A mulher que avança. Parece criar esferas exaltadas pelo espaço. Os pescadores, puxando o arrastão, parecem mover o mundo. O cardume de botos na distância parece mover o mar. Bem, esses 3 poetas eu separei porque eu estava lendo, na verdade eu estava lendo eu estava fazendo uma pesquisa sobre Fernando Pessoa, aqui no dicionário de Fernando Pessoa e do modernismo português, e encontrei Antero de Quental e encontrei Camilo Peçanha. E como eu tinha os livros aqui, eu falei, nossa, vou dar uma olhada e ver o que é que tem esses poetas, né? E nesses tempos de isolamento social, né, a gente acaba tendo bastante tempo para ler poesia, né? Apesar de que a gente já está um pouco cansado, um pouco triste com tudo que tem acontecido, mas a poesia sempre é uma boa leitura e um bom modelo para a gente espairecer. Bem, esse foi o 7º programa de Poesia Prolegômenos e até nosso próximo encontro. Bem,